Seja bem-vinda, bem-vindo ao Supremo na Semana. Esse é o episódio 153 e eu sou Mariana Brasil, analista de conteúdo para redes sociais aqui do Supremo Tribunal Federal. Estamos de volta com mais um resumo do que aconteceu de mais importante na Suprema Corte nos últimos dias. Hoje a gente fala da decisão que limita o funcionamento dos diretórios provisórios de partidos políticos, do julgamento que discute a incidência da CID nas remessas de recursos ao exterior, e o restabelecimento do funcionamento de uma casa de acolhimento da Missão Belém em São Paulo. Para falar sobre tudo isso comigo hoje estão aqui o Mauro e a Gisele. Então, pessoal, eu sou Gisele Reis, sou consultora jurídica da rádio e da TV Justiça, e junto com a Mari e com o Mauro, eu estou aqui para poder explicar os aspectos jurídicos acerca da decisão envolvendo esses temas que a Mari acabou de mencionar. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou tentar ajudar a Gi e a Mari a traduzir o que aconteceu aqui no Supremo essa semana, principalmente nas decisões plenárias e individuais. Vamos lá. Na quarta-feira, o STF decidiu por unanimidade que os diretórios provisórios de partidos políticos só podem funcionar por até 4 anos, sem possibilidade de prorrogação. Depois desse prazo, se não forem regularizados, os partidos perdem o direito de receber recursos dos fundos partidário e eleitoral. Esse foi um caso de relatoria do ministro Luiz Fux. É isso, Mari. Aqui é uma ação da Procuradoria-Geral da República questionando a Emenda Constitucional 97 de 2017, que deu essa autonomia para os partidos políticos, né, para definir a duração dos seus diretórios, sejam os eleitos, sejam os provisórios. Né? E aí a questão aqui é manter indefinidamente um diretório, uma comissão provisória, né? É possível, né? De acordo com o que a emenda permite, seria possível, né? Ela fala que é autonomia do partido fazer isso, né? Sim. E aí a PGR entende que, na verdade, aí você não está permitindo que o partido se eleja as suas comissões, principalmente você falando em nível estadual, em nível local, né? Você Sim. vai ter o poder do partido aqui em nível nacional, que pode colocar pessoas lá naquele diretório estadual do seu relacionamento e manter ali o poder, né, decidindo quem vai se candidatar, quem não vai, enfim. A influência permanece ali. Quando você permite que haja uma eleição para esse diretório, você, né, permite que haja uma democracia interna do partido, né? Seria isso? Perfeito. Você sintetizou bem, né? O entendimento dos ministros é que essa democracia, ela tem que começar de dentro para fora. Então, o partido, né, a partir do momento em que você tem de forma indefinida uma estruturação que é pensada para ser provisória, você acaba traindo ali todo o sistema partidário, né, instituído pela Constituição Federal e pela legislação brasileira de um modo geral. Então, a duração razoável desses diretórios provisórios caminha no sentido exatamente de você fazer ali uma gestão de acordo com a Constituição Federal, no sentido de que impedir que haja essa interferência indevida, né, do Diretório Nacional, porque acaba que, sem ter a possibilidade de escolha entre seus próprios pares, haveria uma tendência do Diretório Nacional de sempre colocar pessoas ali, pode acontecer, Sim, claro. Né, de você não ter os devidos rodízios, daquela gestão, daquela governança não representar efetivamente a vontade dos integrantes do partido. Então foi muito nesse sentido, assim, a decisão dos ministros, que foi de forma unânime, né, este caso foi levado ao plenário por um pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes, e os ministros entenderam que esta autonomia, né, prevista lá no artigo 17, que diz o seguinte, olha, é assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração dos seus órgãos permanentes e provisórios. Então, que a estrutura ela tem que seguir, né, de forma a privilegiar estruturas permanentes. O que é provisório não pode durar indefinidamente. Então, a PGR realmente argumentava sobre essa perpetuação no poder, né, desses diretórios provisórios, dizendo que enfraquecia a democracia
democracia e a própria alternância de poder, o que fere com o maior sentido, né, da existência dos partidos de um modo geral. Então, agora, com esta decisão, os partidos precisam se adaptar, né? O prazo máximo para a duração do diretório provisório é de 4 anos. Seria de uma eleição a outra, né? De uma eleição Isso. geral até uma próxima Exatamente. eleição geral ou municipal, né? Não passaria desse prazo de 4 anos. Isso. Né? O Supremo estabeleceu esse marco temporal e esse marco temporal acaba, inclusive, influenciando no repasse das verbas, como você falou no início da conversa, né, Mari? Tanto em relação aos fundos partidários e em relação ao fundo eleitoral. Então, os partidos que ainda que passarem desse período, eles ficam aí com esse obstáculo para terem acesso a esses fundos públicos, né? Nós tivemos aí o voto do ministro Fux, que acabou sendo o voto, né, que foi acolhido por unanimidade pelos demais ministros, e eles entenderam, né, que o fato de você adequar, né, essa interpretação da Constituição em relação a um tempo para que haja a existência desses partidos provisórios, não limita a autonomia dos partidos, né? Na verdade, ela se adequa ao regime democrático e ao princípio da alternância dos poderes. É interessante, Gi, porque... Alternância da governança. Da governança, né, dentro do partido, mas Isso. que seria como alternância no poder, né? Só que é um poder partidário. Verdade. Eu lembro que esse tema já foi julgado aqui no Supremo, uma lei que tinha alterado a lei dos partidos políticos, que permitia as comissões provisórias durar 8 anos. Aí o Supremo já tinha enfrentado isso, afastou esses 8 anos, mas Sim. não colocou um prazo. Disse, olha, tem que ser um prazo razoável, mas, enfim, a Justiça Eleitoral vai analisar caso a caso. Sim. A de 6230. Olha aí, Né, tema parecido. Aí agora, voltando o tema, com essa emenda constitucional, então os ministros colocaram um prazo, entenderam que 4 anos é um prazo mais do que suficiente para que se organize uma eleição ali, para que se possa fazer valer a democracia interna. E eles chegaram a mencionar, inclusive, a preocupação em relação a possíveis e eventuais burlas, né, em relação a este prazo e tal, e também sobre a questão de isso não interferir na autonomia partidária, porque a autonomia partidária não pode ser interpretada como uma liberdade absoluta a ponto de poder até mesmo afastar princípios que estão previstos na própria Constituição. Então, a decisão foi exatamente nesse sentido, de privilegiar a democracia. E aí, só confirmando o que a Mari falou no começo, o não cumprimento do prazo acarreta a suspensão dos repasses, que você comentou, dos fundos partidário e eleitoral, até que seja regularizada a situação, sem possibilidade de receber retroativo, ou seja, né, enquanto não resolver, não recebe, e resolveu, não recebe nada para trás, é só Exatamente. É isso, Mari. Certo, vamos continuar. Também na quarta-feira, o STF começou a julgar um recurso que discute a incidência da contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, nas remessas ao exterior, especialmente em contratos de pesquisa e tecnologia. O relator, o ministro Luiz Fux, votou para limitar a cobrança a operações que envolvam exclusivamente a transferência de tecnologia. E aqui foi reconhecida a repercussão geral também. Eu acho que nesse caso, Maura, a gente pode começar falando do caso concreto, que eu acho que fica mais contextualizado, fica mais fácil de entender, né, como é que chegou aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá. A Scania, uma marca conhecida de caminhões, né, principalmente de caminhões, ela é muito conhecida, questiona uma decisão do TRF3 que decidiu o seguinte: a Scania Brasil contrata o serviço de tecnologia de inovação da própria empresa que fica na Suécia. E ela paga todo mês para usar essa tecnologia, esse conhecimento em tecnologia que é desenvolvido lá. Todas as Scanias, né, todas as sedes da Scania no mundo pagam para usar essa tecnologia que é desenvolvida lá na Suécia, principalmente para os seus caminhões, óbvio, né? E aí o Brasil criou um programa, ele se chama Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, para desenvolvimento de tecnologia nacional. Para financiar esse programa, ele criou a contribuição, essa CID, né? A contribuição como é que se chama? De intervenção no domínio econômico. Isso. E aí, como é que a contribuição é cobrada? De toda empresa que faz um contrato com uma empresa no exterior para usar sua tecnologia lá de fora, como é o caso aqui da Scania. A empresa faz um contrato com uma empresa do exterior para usar tecnologia, conhecimento em tecnologia do exterior,
e aí faz um contrato, paga todo mês. Isso. O governo, então, o Estado do Brasil, criou essa contribuição e é paga de que forma? 10% do que é pago todo mês. A empresa faz um contrato, paga todo mês para usar a tecnologia, 10% é recolhido para essa contribuição para financiar exatamente esse programa que vai estimular o crescimento da criação de tecnologias, de conhecimento e tecnologia aqui no Brasil. Isso. Tá? Então, a Scania, o TRF entendeu que a Scania devia pagar a contribuição, e aí a Scania então recorre ao Supremo questionando a constitucionalidade tanto da contribuição quanto o fato dela estar pagando a contribuição, sendo que para ela o recurso que é obtido com essa contribuição não estaria sendo usado em tecnologia especificamente e muito menos estaria beneficiando ela, a Scania, porque não há nada que se desenvolva que favoreça a Scania aqui no Brasil, né? Tanto que ela vai buscar lá fora. Esses são os argumentos da Scania. Eles dizem que o que eles precisam não tem nenhum estudo sendo feito aqui no Brasil com esses recursos que possa atender a eles. Não estaria beneficiando. E diz que, na verdade, o recurso está sendo usado em educação e não na própria ordem, né, a categoria econômica ali. E está sendo sim usado em educação para desenvolvimento de conhecimentos em tecnologia. Esse é o argumento da Scania. Mas assim, o ministro Fux já não votou nesse sentido, né? Pois é, assim, a gente tem vários aspectos, né? Segundo o ministro Fux, inclusive, isso acaba desembocando tanto na questão de intervenção no domínio econômico, mas também tem um fundo social atrelado a essa discussão. Então, essa contribuição de intervenção no domínio econômico, a gente tem que pensar que o Estado, de um modo geral, o ideal é que ele não intervenha na economia, né? Mas há algumas situações e que essa intervenção ela é importante exatamente para equilibrar a economia no país e também para fomentar, né, no caso, nós temos essa contribuição de intervenção no domínio econômico exatamente para estimular a produção de conhecimento, porque a partir do momento em que você tem, né, empresas buscando, né, referências tecnológicas em outros países, significa que a nossa tecnologia ela precisa, de fato, ter um investimento maior. Então, aí a gente tem várias discussões, Mauro, como você mencionou. Há necessidade de que só empresas de tecnologia realmente paguem por essa contribuição de intervenção no domínio econômico? Esse é um ponto. Por ser uma matéria tributária, né, a gente vai falar que é um tributo, a gente tem várias espécies tributárias, a contribuição é uma delas, e são as chamadas contribuições de melhoria, né, essa contribuição de intervenção no domínio econômico, poderia ter sido instituída por uma lei ordinária, que é uma lei de 2000, Sim. já que matéria tributária são tratadas por lei complementar. E o outro ponto, né, que a gente também pode mencionar, que está sendo debatido, é sobre a questão da destinação dos recursos que são arrecadados, porque ficou demonstrado, né, que há realmente uma arrecadação e que não existem, às vezes, projetos relacionados à área de tecnologia para a destinação dos recursos arrecadados. Então, a gente tem todos esses aspectos a serem considerados, né? O julgamento foi apenas iniciado, a gente teve alguns votos apresentados, né? O ministro Fux, o ministro Dino trouxe, inclusive, com uma divergência parcial do ministro Fux. Vários ministros também lançaram considerações, até no sentido de compreender melhor como é que isso acontece, como é que isso funciona, como é que é essa contribuição. Não é a primeira contribuição que nós temos de intervenção no domínio econômico. Sim. A gente já teve a dos só para interrompendo, né? Essa contribuição é prevista, permitida pela Constituição Federal. É permitida pela Constituição Federal, a criação desse tipo de contribuição. Isso, isso me parece que é de uma maneira muito tranquila, assim, pelos debates que a gente pôde observar no plenário, de que todos entenderam que a Constituição, de toda forma, ela já prevê a instituição da contribuição como sendo um tributo de competência da União. Certo. E que lei ordinária poderia estabelecer, sim, a contribuição de intervenção, mas ela não pode se afastar dos preceitos gerais que estão previstos em lei complementar, que são por meio de leis complementares que nós temos normas gerais relacionadas à matéria tributária. Então, ministro Fux e ministro Flávio Dino já disseram, olha, não há inconstitucionalidade material, que é aquela que se aponta quando você tem algum desrespeito ao processo legislativo. Então, quanto a isso, o fato da lei, né, ter ali criado a CID,
não tem nenhum problema, porque ela tem fundamentação legal, ou melhor, constitucional para esse tipo de instituição. Então, até agora, pelo menos foi o que a gente pôde perceber na sessão plenária. A gente também tem que lembrar que o tema tem um alto nível de complexidade, de certa forma, tanto é que nós já vamos para a terceira sessão discutindo, né, sobre isso. A primeira sessão foi destinada apenas a sustentações orais, e nós tivemos também terceiros interessados, que são os amigos da corte, né, instituições como a Petrobras, empresas ligadas à questão de produção, de tecnologia, Sim. software, todos interessados, e há realmente uma expectativa muito grande do setor da economia a respeito da definição do Supremo Tribunal Federal acerca do âmbito de incidência dessa contribuição de intervenção no domínio econômico. Tem a questão como você bem colocou, né, de quem ela pode ser cobrada e para onde vai esse recurso. Né? Tanto que os dois ministros que já apresentaram formalmente seus votos, que foram o ministro Fux e o ministro Dino, como você bem colocou, o ministro Fux entende que é constitucional a CID, né? Mas que ela tem que incidir sobre contratos que envolvem tecnologia, especificamente. O ministro Dino entende que a CID é constitucional, mas que incide sobre os demais contratos que estão previstos na Lei 10.168, que envolvem outras áreas técnicas. Então já há essa pequena divergência entre os dois. O ministro Fux entende que... Eu vi que o ministro Flávio Dino diz que o dinheiro, que o recurso, tem que ir para a área de tecnologia. Especificamente, não pode ser desviado para colocado em outra área. O ministro Fux não se manifestou sobre essa questão de para onde vai o dinheiro. Então, assim, duas pequenas divergências aí que vão ter que ser construídas, e como você bem colocou, já houve bastante debate entre os ministros, né, para que exatamente se defina principalmente isso. Pode ser cobrado? Pode. É constitucional? Mas de quem vai cobrar, para onde vai o valor? Os recursos, então, assim, exatamente. O ministro Dino fundamentou muito a decisão dele na leitura do dispositivo legal, né? Sim. Ele se declarou muito mais legalista ali no momento da interpretação que ele fez. E o artigo 1º e o artigo 2º da lei diz o seguinte, fica instituído o programa de estímulo, que é esse programa que o Mauro falou pra gente, né, cujo principal objetivo é estimular o desenvolvimento tecnológico nacional, mediante programas de pesquisa científica, tecnológica, cooperativa entre universidades, centro de pesquisa e setor produtivo. E aí ele coloca aqui, a partir de janeiro de 2002, a contribuição que trata do caput deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior. Então, para o ministro Flávio Dino, ele entende que tem que ser cobrado, assim, tem que se aplicar a literalidade do que está previsto na legislação. O ministro Fux, ele trouxe, né, a importância dessa CID, que por ela ter uma destinação específica, que ela deveria ser cobrada apenas sobre empresas nos casos em que há ou não transferência de tecnologia, né? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui na tese inicialmente sugerida pelo ministro Fux, que ele coloca assim, é constitucional a CID, destinada, né, a financiar esse programa, incidente sobre as remessas financeiras ao exterior em remuneração de contratos que envolvem tecnologia com ou sem transferência dela, mas tem que estar relacionado com tecnologia. Perfeito, isso. E aí ele coloca, por exemplo, serviços jurídicos não estariam, então, incluídos, né, no campo de incidência dessa contribuição de intervenção no domínio econômico, serviços de administração. Então ele coloca, não se inserem no campo de contribuição remessas de valores de títulos diversos que não sejam de tecnologia. E para o ministro Fux, esse parágrafo 2º alargou demais quem pode ser cobrado, né? E ele afasta, então. O ministro Dino mantém esse parágrafo 2º e o ministro Fux afasta. Diz que não, só serviços, contratos ligados à área de tecnologia. O ministro Fux, ele traz aí uma técnica de interpretação, né, onde o parágrafo, no caso que está sendo tratado, é o parágrafo de um artigo, e aí ele entende que não dá para ampliar
com base no que está no parágrafo, que você ficaria adstrito, vinculado à previsão do caput do artigo, que é aquele texto principal que dá, na verdade, suporte aos demais dispositivos, né, quando você tem parágrafos, incisos, etc. Então, o ministro Fux, ele entende que não dá para fazer essa interpretação ampliativa a partir do que se tem no artigo 1º da lei, né, que foi a lei exatamente que instituiu esse programa e tratou desta contribuição de intervenção no domínio econômico. Então, o ministro Flávio Dino, ele traz uma divergência, mas essa divergência é uma divergência parcial. Isso. Né? Ele fala... a gente sabe que toda matéria tributária, ela sempre gera muitas expectativas, e essas expectativas normalmente são muito contraditórias entre si, né? Porque o poder público, ele vai querer tributar, ele vai querer fazer a exação, a cobrança do tributo, e quem paga tributo sempre quer pagar menos. Então, as empresas entendem que isso tem impactado, inclusive, na competitividade, que essa cobrança, e aí, mais uma vez lembrando, ela tem se incidido na prática não só sobre as questões que envolvem transferência de tecnologia, e aí eles alegam que há uma inconstitucionalidade na ampliação desta aplicação da CID, e também trazem muito, né, tanto os amigos da Corte quanto a Scania batem muito forte na questão da destinação, no sentido de que não está tendo aplicação desse valor arrecadado em matérias relacionadas à tecnologia, e que isso acaba desvirtuando o fundamento da criação da contribuição de intervenção no domínio econômico. É isso, e aí ficamos com esses dois votos por enquanto, Mário, ministro Fux e ministro Dino, e o julgamento prossegue aí, em princípio, na semana que vem. Exatamente. Também nessa semana, a última pauta que a gente trouxe aqui foi sobre o restabelecimento do funcionamento de uma casa de acolhimento da Missão Belém, em São Paulo, que é um local onde integrantes da comunidade religiosa residem e prestam assistência a pessoas em situação de rua. Essa foi uma decisão do ministro Gilmar Mendes, né, foi monocrática, e considerou que a interdição do espaço violava a liberdade religiosa. O tema é esse, nessa liberdade religiosa, muito interessante. A decisão do ministro, essa casa aqui, né, essa Missão Belém, foi fechada por uma decisão do tribunal, foi, né, assim, interditada. Houve uma né? decisão. Uma decisão interditando ela, deu um prazo para que, né, parasse de receber pessoas lá, uma decisão do TJ de São Paulo, a partir de uma ação civil pública do Ministério Público lá de São Paulo. Elas ficam em Jundiaí, essas duas, são duas casas da Missão Belém localizadas em Jundiaí. A ideia, o Ministério Público entendia que essas casas seriam, se tratariam de espaço de uma comunidade terapêutica ou instituição de longa permanência para idosos, que estariam sujeitas a determinadas exigências específicas da Anvisa, e não seriam instituições religiosas. E aí, né, as pessoas que mantêm essa missão recorrem ao Supremo e dizem, não, somos instituição religiosa, né? Uma das nossas atividades é voltada para a área da caridade mesmo, né? E queremos o respeito a essa liberdade religiosa, como o Supremo já garantiu, desculpa, em diversas situações para outras religiões, inclusive, né, Gi? Exatamente. Nessa linha decisão no voto do ministro dele, Gilmar. ele traz assim uma série de situações em que se garantiu realmente esta liberdade religiosa, inclusive para fundamentar, né, o restabelecimento do funcionamento da Casa de Acolhimento da Missão Belém em São Paulo. E aí ele traz todo um estudo, inclusive, sobre a criação desta instituição e sobre o equívoco feito pelo Ministério Público ao considerá-la como uma casa voltada mais para atividades terapêuticas, né? Que na verdade não tratou a instituição com o caráter religioso que deve realmente ser essa característica que deve direcionar o tratamento jurídico da instituição. Sim. Então, ao fazer exigências, né, levando em considerações questões relacionadas à saúde, vigilância sanitária, saúde pública, isso acabou dando um desvirtuamento da própria instituição. E aí o ministro também colocou assim, não quer dizer que elas não tenham regras, claro. Elas têm regras, né? Mas elas precisam ser tratadas dentro das regras que se aplicam para o âmbito ali de atuação daquela instituição, né? Então, aí ele colocou que essa é uma missão
uma casa de acolhimento, uma instituição da Igreja Católica, que é organizada segundo os preceitos e normas da Igreja Católica, com o objetivo de realizar a caridade mediante ações de acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. E eles fazem um trabalho de evangelização. Então, a partir, né, desta análise do ministro Gilmar Mendes, ele entendeu exatamente essa visão equivocada do Ministério Público, que ao desconsiderar o caráter religioso da instituição, exigiu o cumprimento de normas que são normas próprias de estabelecimentos privados e não de normas que devem ser aplicadas quando se está diante dessa liberdade religiosa. O voto do ministro realmente é bastante interessante. Ele fala, né? Que no caso de uma decisão, que é uma decisão individual dele, uma decisão definitivo no caso. Mas normalmente essas decisões acontecem, Maurinho, quando você tem realmente reiteradas decisões do Supremo, né? Porque você tem lá uma decisão monocrática em um recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida. Então, o que o ministro fez, na verdade, foi restabelecer a decisão de primeiro grau, que havia permitido a atuação e negado a ação civil pública, mas o Tribunal de Justiça acabou revisando essa decisão. Então, com base nessa proteção constitucional, em que o Supremo Tribunal Federal reiteradas vezes assegurou, né, esta liberdade de culto, a liberdade de consciência e da crença, ao livre exercício dos cultos, a proteção aos locais de cultos, às suas liturgias, aí a autonomia da liberdade de organização e funcionamento dessas instituições religiosas, quando você tem essa hipótese de reiteração de uma jurisprudência, é possível, com base numa decisão democrática, resolver... Monocrática, desculpa. É verdade. Eu falei democrática? De uma decisão monocrática, resolver o recurso extraordinário, porque ele teve como base julgamentos reiterados. Sim. É uma decisão monocrática e democrática, né? Democrática e definitiva, né? Exatamente. Quer dizer, cabe recurso, claro, mas assim, o mérito ali está definido. Isso é interessante. E é uma possibilidade prevista no regimento interno, né? E é outro caso interessante que eu fui olhar no acompanhamento aqui processual desse recurso. Ele foi ao plenário virtual, relatado pelo ministro Gilmar Mendes. É um agravo regimental no recurso. Em recurso extraordinário. E ele mesmo pede destaque. Curioso, né? O próprio ministro relator, eu fiquei olhando com calma, o ministro Gilmar relatou, o ministro Gilmar apresentou a voz e o ministro Gilmar pediu destaque, porque assim, é o que você está comentando agora, existe uma jurisprudência, existe um entendimento, a liberdade religiosa sendo, né, colocada, garantida pelo Supremo em vários casos já, e ele então decide isso individualmente com base nessa jurisprudência pacífica, como se diz. Exatamente, e com base numa permissão, né, regimental do Supremo Tribunal Federal. É isso. Tá certo, a gente vai ficar por aqui essa semana. Tivemos menos pautas. Vamos aguardar, mas pautas muito interessantes, importantes, né? Vamos aguardar agora a definição. Porque essa da CID já foi um julgamento cumprido na quarta, né? E ontem também foi. Ontem, no caso, na quinta-feira, gente. Claro. Gravamos aqui na sexta. Então a gente fica por aqui, mas pra semana que vem, o que a gente tem na pauta? Além das sessões das duas turmas na terça-feira, eu acabei de ver aqui a confirmação de que vai ser retomado na quarta-feira o julgamento do Marco Civil da Internet. Excelente. Vai ser colocada aquela questão de responsabilizar os provedores por conteúdos falsos publicados, né? Uma questão extremamente delicada, sensível e importante no momento. Então, volta na quarta-feira. E pode ser que este recurso que trata da CID também seja incluído na pauta da próxima semana. Nós não temos ainda nenhuma certeza. O ministro Luiz Roberto Barroso mencionou isso no plenário, sobre a possibilidade desse tema voltar. Após o... não teve nenhum pedido de vista, né? Não, ele só foi suspenso, então a possibilidade, como bem falou a Gi, é que comece a sessão na quarta com a questão do Marco Civil e na continuidade, na quarta ou na quinta ainda, seja tratado, então, prossiga esse julgamento sobre a CID Tecnologia. Exatamente, é o que a gente prevê para a semana que vem.
Então, semana que vem não vai ser igual essa semana, vai ter bastante coisa. Vamos conversar bastante. Então, muito obrigada, Mauro, obrigada, Gisele, e muito obrigada, é claro, você que está nos acompanhando aqui no Supremo na Semana. Lembrando, se você quiser sugerir temas, tirar dúvidas, mandar uma mensagem, fazer alguma sugestão, você pode escrever para podcast@stf.jus.br. Esse episódio e todos os anteriores estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Até mais. Tchau, até a próxima. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.